O nosso Deus é o Deus que muda histórias que aparentemente são impossíveis. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tema do nosso devocional de hoje, baseado aqui no Salmo 40. E, gente, ontem, né? Ontem eu comecei esse devocional aqui baseado no Salmo 40. Falei sobre esperar em Deus, que somos fracos, que nós somos fracos, que a era moderna diz que nós podemos muitas coisas e tal. Alguns acharam que, e eu me emocionei, que tinha a ver com a eleição, que eu estava triste por conta do resultado da eleição de domingo à noite. Não tem nada a ver, nada a ver. Ontem eu não estava aqui na minha cidade, não estava aqui no estúdio, então eu gravei sábado esse devocional de ontem. E sábado eu não estava nem pensando na eleição, pelo contrário, eu tinha convicção que o Bolsonaro ia ganhar até em primeiro turno, então não tinha nada a ver com aquilo. Apesar de você pode usar também, né, a questão da fraqueza, de que nós somos fracos diante das eleições muitas vezes, que se Deus não agir, estamos fritos, você pode aplicar, mas eu não estava triste não, de forma alguma. E eu vou soltar um vídeo hoje à noite, 7 horas da noite, sobre isso. E agora? E agora? O que a gente faz? E se o Lula ganhar? O que a gente vai fazer? Então, hoje, 7 horas da noite, me acompanhe. Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso devocional. Como Deus muda histórias que aparentemente são impossíveis. Vamos lá. Verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. As expressões que ele usa aqui, ó. Deus me tirou de um tremedal de lama, é isso que ele usa, né? De um lamaçal, e me pôs e colocou-me sobre a rocha. A lama, que é aquele negócio que não tem firmeza alguma, para uma rocha. Então ele também muda do desespero, da angústia, para um cântico de louvor, um hino de louvor. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Como que Deus muda isso? Como que a gente vê isso na história do povo de Deus? E isso serve de ânimo para mim e para você. Deus pega histórias aparentemente impossíveis que os homens diziam, não, aí não tem mais jeito. E Deus muda, e isso para a sua glória. Como ele vai dizer aqui, ó, no verso 3. Muitos verão isso, essa mudança que Deus fez na minha vida, e temerão e confiarão em Deus. Ou seja, que Deus usa as nossas vidas como um testemunho, a mudança que Ele opera nas nossas vidas como um testemunho, para que muitos outros se acheguem a Ele. A gente olha isso na história do povo de Deus. Aparentemente era impossível e Deus mudou. Por exemplo, José no Egito, acho que é um exemplo clássico. E demorou um bom tempo, hein? Ele é vendido por seus irmãos, chega no Egito, lá ele é fiel e mesmo assim, mais uma vez, as coisas dão errado para ele. Ele é honesto diante da mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar o acusa falsamente e ele vai para a cadeia, mas dali ele sai para a segunda posição de maior prestígio e poder no mundo da época, no Egito. E Deus o usa justamente para salvar o seu povo. Outro exemplo, Zacarias e Isabel. Eu estou pregando sobre isso até, sobre Lucas, e essa história é narrada lá em Lucas. O texto bíblico declara que Zacarias e Isabel, eles eram estéreis. William Hendrickson, comentando isso, diz o seguinte: a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher casada era a esterilidade. E eles eram, né, Zacarias era sacerdote. Imagina um pastor e o povo olhava e falava, aí vai um maldito, não tem filho. E no final, tudo aquilo que aquela vergonha, todo mundo olhava e diz o texto bíblico que os dois eram justos. Isso aqui é forte. O texto bíblico diz exatamente assim, ó, eram justos e irrepreensíveis perante a lei do Senhor e eram estéreis. Olha, é de propósito isso aqui. Eram justos, mas estéreis. Ou seja, eles eram fiéis e sofriam. Isso acontece muitas vezes. Eles estavam buscando a Deus e mesmo assim eles estavam recebendo humilhação, angústia, solidão, estavam experimentando solidão. Justos, mas estéreis. Mas aquilo ali não tinha fugido do controle de Deus. Deus deixou aquilo de propósito. Porque Zacarias já era velho, Isabel também.
Então, tudo aquilo, porque quando o menino nasceu, todo mundo viu que era uma coisa diferente. Aquele menino, ele tinha uma coisa diferente. Agora, se tivesse nascido normalmente, quando Zacarias era novo, ninguém teria notado. Mas Deus permitiu aquela situação de miséria, de desgraça, de humilhação, de solidão, de angústia. Deus foi permitindo. Porque quanto mais o tempo passava, mais ficaria notório que, nascendo uma criança ali, um milagre fora operado. Então, tá vendo? Deus faz isso conosco. Ele permite inúmeras vezes a situação se agravar. Se agravar, se agravar, se agravar, até que a gente tem essa sensação como a de Davi aqui, ó. Eu estava num poço de destruição, num lamaçal. Então, Deus permite isso nas nossas vidas muitas e muitas vezes. Por quê? Para que no final Ele opere o milagre e ninguém tenha dúvida. Ali foi Deus. Um outro exemplo, os 300 soldados de Gideão, lembra? Tem muita gente aí, Gideão. Vocês poderiam achar que vocês venceram a batalha. E aí Deus deixou apenas com 300. Então, Deus foi eliminando, levando Gideão ao seu limite, a um estado que todo mundo dizia, agora, se esse povo vencer a batalha, todo mundo vai ter a certeza, foi Deus. Foi Deus quem fez isso. Então, Deus faz isso conosco. Deus permite que cheguemos a um poço de destruição, a um lamaçal. Por quê? Para que aí então Ele opere o milagre e, em primeiro lugar, nós mesmos possamos ver o agir dele nas nossas vidas. Em segundo, para que outros vejam, como ele declara aqui, ó. Colocou os meus pés sobre uma rocha, verso 2, verso 3. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão o nosso Deus. Tá vendo? Deus usando essa circunstância de sofrimento profunda, ó, esperei confiantemente. Esperei, então ele demorou um tempo naquilo ali. Deus usou aquela situação, fez um milagre e Deus usou aquela situação como um testemunho. A mudança de vida na vida de Davi foi usada como um testemunho por Deus. Então, Deus faz isso nas nossas vidas muitas e muitas vezes. Sendo assim, confie no Senhor, espere no Senhor, confie nele. Ele sempre faz alguma coisa quando nós oramos. Paulo diz isso, né, falando sobre Deus. Nele há sempre o sim. Deus está sempre disposto a ouvir o seu povo. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. É óbvio que Deus dá aquilo que é a vontade dele. Mas ele sempre ouve o seu povo quando o seu povo ora. Ele pode não fazer o que você está planejando, mas alguma coisa ele faz. Ele sempre faz. Deus é fiel. Então, confie nele. E enquanto as coisas parecem piorar, espere, não desanime. Não desanime. Não se atemorize de más notícias, como por exemplo agora. Não se preocupe. Deus continua no controle. É sobre isso que eu vou falar hoje à noite. Deus continua no controle. Não há um dia que Deus põe a mão na cabeça e diga, e agora? Confie. Nada mudou. Domingo, à noite, Deus não tirou férias nas Bahamas celestiais. Ele estava sentado no trono e hoje ele continua. Confie em Deus. Descanse nele. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Ele sempre ouve a oração do seu povo. Ele está sempre fazendo alguma coisa na vida do seu povo. Você crê? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, enche-nos de fé e de esperança, porque, Pai, com esperança nós podemos superar qualquer adversidade. Cheios da fé que vem do Senhor, nós poderemos enfrentar qualquer inimigo, pois com o meu Deus eu salto muralhas, eu desbarato o exército, diz o teu servo Davi. Nós podemos dizer o mesmo. Contigo, Pai, podemos enfrentar inimigos maiores do que nós. Contigo, nós não entraremos em desespero, porque o Senhor é o nosso Deus. E podemos dizer como teu servo Davi, esperei confiantemente no Senhor. Ele ouviu a minha oração, Ele atendeu o meu chamado. Ó Deus, nós oramos a Ti mais uma vez. Clamamos a Ti, buscamos ao Senhor hoje. Em nome de Jesus, concede-nos alívio, força, intrepidez, faz-nos fortes e não desesperados e não medrosos. Faz-nos fortes a cada dia. Em nome de Jesus. Cada um
que está me ouvindo agora, que possa ser fortalecido pelo Senhor, o Senhor nosso Deus, que ouve o seu povo sempre. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, hoje à noite vou soltar um vídeo sobre a apuração. E agora? E se o Lula ganhar? Hoje à noite, 7 horas. Sexta-feira, 7 horas da noite, live. Como lidar com filhos adolescentes. Gente, tá demais. 7 horas da noite, aqui no meu canal. 7 horas da noite, como lidar com filhos adolescentes. Se você tem filho adolescente, é live para você. Se o seu filho não é adolescente, é para você também. Eu vou dar um princípio lá. Nós tendemos a colher, porque as pessoas falam assim, meu filho está rebelde, é na adolescência, o que será que eu estou fazendo errado? Não. Você começou errando lá na infância, lá quando ele era pequenininho. Então, eu vou falar sobre isso. Então, se o seu filho é adolescente, a live é para você. Se o seu filho tem 5, 7 anos, 10 anos, é para você também. Ajude-me, espalhe aí essa notícia. Até hoje à noite, 7 horas da noite. Deus abençoe.